Boa noite, meus irmãos, boa noite, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na presença dEle para adorá-lo, para bendizer, para exaltar o nome do nosso Deus. Vamos estar orando nessa hora, vamos colocar as nossas vidas no altar do nosso Deus, vamos estar falando com Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tu és o nosso Deus, Tu és um Deus bendito, verdadeiro, Senhor das nossas vidas. E é por isso que quando entramos na Tua presença, entramos com tremor e temor, ó Pai, porque Tu és um Deus santo e nós somos pecadores. Tu és um Deus sem mácula e nós somos, Senhor, completamente maculados por causa do nosso pecado. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, limpa-nos com Teu sangue para que, ao escutar a Tua voz, nós possamos obedecer a Tua palavra e viver conforme a Tua vontade. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, querido. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 67, Salmo 67. Nós vamos ler esse salmo todo e vamos estar meditando e cantando louvores também ao nosso Deus nessa quarta-feira tão bela. Salmo 67, esse salmo todo, diz assim a palavra do Senhor: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho e em todas as nações a Tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja o Senhor. Por isso, nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Estejamos em adoração, em louvor a esse Deus Todo-Poderoso esse dia. Santo nome incomparável, em Jesus o amado meu. Deus, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom,
Louvado seja Deus, queridos. Nós estamos nas quartas-feiras estudando de forma expositiva e consecutiva a primeira carta de Pedro. Nós estamos no capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6 da Palavra de Deus, e a gente vai estar expondo algumas realidades aqui do que o apóstolo Pedro está nos ensinando, que o apóstolo Pedro ensinou para aquele povo naquela época e o que ele nos ensina ainda hoje. E ao ler esse texto eu vejo que a primeira carta de Pedro como um todo, e esse texto especificamente também de hoje, eu vejo o quanto é atual a Palavra de Deus. A nossa vida é completamente, ou deve ser completamente pautada por ela, porque ela é completamente atual para os nossos dias. Nessa hora. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. E depois a gente vai estar expondo aqui algumas realidades do que o apóstolo Pedro está nos ensinando e ensinou para aquele povo naquela época. Diz assim então a palavra de Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Queridos, esse texto é riquíssimo de detalhes. A primeira carta de Pedro é riquíssima em detalhes. O apóstolo Pedro aqui, ele começa, se a gente for relacionar esse texto com outro texto, a gente pode pegar a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, onde o apóstolo Paulo vai dizer: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que não subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É isso que ele diz lá. E ele vai dar alguns passos do que Jesus Cristo fez e faz para justamente garantir a justificação do povo e dizendo que a gente tem que ter o mesmo sentimento que Cristo. O apóstolo Pedro aqui ele vai falar isso comparado com o pecado do ser humano, com o pecado da época. E aí a gente vai ver se esses pecados têm a ver ou não com os nossos dias também. Ele começa assim no verso 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. É isso que ele está dizendo aqui. Armai-vos, essa palavra armai-vos aqui é uma palavra ligada à questão de guerra. A ideia que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que os cristãos eles devem estar preparados para uma guerra. Que guerra é essa? Guerra da carne contra o espírito. A guerra entre pecado e entre vida santificada. Essa é a guerra que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que todo cristão trava. E aí ele está falando, armai-vos também vós mesmos, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Qual pensamento? O pensamento de Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado, que viveu uma vida santa diante de todos, que pagou o preço do nosso pecado e nos justificou por causa disso tudo. É disso que o apóstolo Pedro está dizendo. Também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E aqui ele está falando exatamente dessa guerra entre carne e espírito, entre pecado e santificação. E aí ele chega no verso 2, ele escrevendo. Ele fala de um exemplo que está aqui descrito nessa questão de que a gente deve ter o mesmo pensamento de Jesus Cristo, esse exemplo que Jesus Cristo nos deu. Ele fala sobre a ação que o cristão deve ter. Qual é a ação? Armai-vos. O cristão deve estar preparado para essa luta contra os principados e potestades do ar, contra o pecado, o seu próprio pecado, uma luta que é travada consigo, muitas vezes. E aí o resultado dessa luta é exatamente deixar o pecado. O pecado é deixado para a honra e glória de Deus. Então notem que aqui, só nesse primeiro verso, a gente já tem uma pregação, né? A gente fala sobre a questão do exemplo de Jesus Cristo. A gente fala sobre qual a ação que o cristão deve ter e a gente fala sobre o resultado dessa ação de abandonar o pecado. O verso 2 vai dizer o seguinte: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aqui, essa palavra que para que no tempo que vos resta na carne, me parece não, os autores, os escritores vão dizer que esse termo aqui, o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, para que o que resta da sua vida, no sentido de que eles estão prestes a morrer. A ideia que o apóstolo Pedro traz aqui é o seguinte, olha, já que vocês estão prestes a morrer, de alguma forma, vocês precisam viver o resto, pouco da vida que vocês têm, da seguinte forma. E aí ele vai dando passos sobre essa forma. Como? Primeira coisa que a gente viu, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E aí quando ele vai desenrolar os versos de 3 até o verso 6, a gente vê algumas realidades que a gente pode notar. Quando a gente lê do verso 1 e 2, a gente está falando sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós sigamos a Cristo, o nosso exemplo. Como? Nos armando conforme a vontade dele, seguindo a vontade dele com a nossa armadura espiritual. Efésios vai dizer um pouco sobre isso.
e outros textos bíblicos também, sobre a fé, sobre a salvação, sobre a justificação, sobre o capacete e etc, da nossa armadura espiritual, para que nós vençamos o pecado. Por quê? Porque a gente está prestes a morrer. É essa a ideia que o apóstolo Pedro está descrevendo aqui no texto bíblico para aquele povo, e é uma realidade para os nossos dias hoje também. E ele vai seguir: para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, já que vocês estão prestes a morrer, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Ou seja, a gente não pode viver segundo a função de desejos perversos, uma nova tradução, uma outra tradução. E aqui é como se fosse a pergunta: como um ser humano redimido, ele pode de fato viver a sua vida diária? Como que um ser humano redimido vive a sua vida diária? E aí o verso 3 e 4, ele vai falar sobre a questão da vida e do pecado. É interessante que o apóstolo Pedro fala, primeiro, do exemplo de como a gente deve viver, qual é a atitude que nós devemos ter. O verso 2, ele vai falar sobre essa vontade de Deus, e aí ele começa a exemplificar, ele começa a falar o que nós não devemos fazer. Olha só o que o verso 3 vai dizer: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Ou seja, já passou dessa época de fazer a vontade dos gentios. Uma vez que a pessoa se diz cristã, ele deve seguir conforme a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade dos gentios. E aí ele vai falar algumas práticas dos gentios aqui, que a gente precisa pensar se está vinculado aos nossos dias também. Talvez seja o cerne da questão de tudo o que o apóstolo Pedro está nos ensinando. E ele vai dizer aqui no verso 3, porque basta o tempo decorrido, ou seja, o que já passou. Se a gente se diz cristão, se a gente se converteu, então nós devemos abandonar o nosso pecado. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E aí, ele vai falar o seguinte: decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções. O que seria isso? Ele introduz essa questão aqui de como os gentios vivem, falando de dissolução. E essa palavra dissolução é igual também a devassidão. Os gentios mostram total desprezo por tudo aquilo que é santo e qualquer tipo de controle de algo. Eles são completamente descontrolados em tudo, na sua vida sexual, na sua vida física, na sua vida psicológica, em tudo são completamente descontrolados, segundo o que o apóstolo Pedro está nos afirmando aqui, segundo o que a palavra de Deus nos diz. E aí ele vai dizer o que mais? Ele introduz falando dessa dissolução, que é igual a devassidão, falando sobre concupiscências. O que seria essa palavra concupiscências? Seria a palavra luxúria. O que é luxúria? Toda a imoralidade de desejos e desejos perversos, de todos os aspectos. É o que está falando aqui o apóstolo Pedro. Então ele está falando assim: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Que vontades são essas? A devassidão, que é o quê? Total desprezo de tudo que tenha controle, né? São completamente descontrolados. Em que? Na sua luxúria, na sua concupiscência, na imoralidade da vida. E quando a gente vê os dias dos nossos dias, o que a gente vê tanto em redes sociais, vê televisão, vê em vários outros lugares, a gente vê o quê? A gente observa o quê? Que o ser humano é completamente consumista de tudo,
não tem o controle dos seus gastos, não tem o controle da sua vida sexual, não tem o controle da sua renda, não tem o controle da sua casa, dos seus filhos e etc. Por quê? Porque não obedece e não anda segundo a vontade de Deus. Eu digo isso no mundo de modo geral. Basta ligar a televisão e a gente vê o consumismo crescendo e as concupiscências que fala sobre a imoralidade em si, mas não é só a imoralidade sexual, mas a imoralidade de todo o desejo perverso, da maldade do ser humano, está aqui descrita nessas concupiscências. E aí o texto segue. O que seria borracheiras? Essa palavra é interessante porque é muito atual. O que seria borracheiras? Borracheiras bebedices. Bebedices. Isso é borracheiras. Quando a gente pega essa palavra e traduz de forma literal, ele na verdade está dizendo aquele que transborda o vinho, como está aqui bebedices também depois, mas a ideia aqui é daquelas festinhas ou baladinhas, ou aqui no Espírito Santo chama-se de rock, né? É disso que o texto está dizendo. Ele está dizendo exatamente isso. Borracheiras, farras. Está falando sobre essa questão de viver nas farras, nas baladas. Isso tudo que quer dizer borracheiras. E aí a gente precisa pensar sobre o que significa isso, sobre qual tipo de vida nós estamos tendo, como nós estamos vivendo. O texto aqui é claro. Quando fala sobre borracheiras, por exemplo, ele está falando sobre farras. O que significa isso? Significa, eu estou lendo aqui na tradução literal, que eu separei aqui, significa uma festa em que se bebe. Não necessariamente em excesso, ou seja, não se bebe em excesso, mas se dá a oportunidade de que isso, e não só isso, mas diversas outras coisas, diversos outros tipos de pecado aconteçam. E aí o apóstolo Pedro está dizendo exatamente o quê? Olha, você é cristão, você não pode participar de uma coisa desse tipo. Note que nos nossos dias ele vai falar o porquê. E o que acontece também, acontece isso hoje também. O verso 4 a 6 vai falar o que acontece hoje, nos nossos dias, o porquê que eles eram tentados a fazer, são as mesmas tentações de hoje, dos nossos jovens, adolescentes, dos adultos e etc. E aí ele vai falar orgias, qual é a prática do gentio? Realizar orgias. Orgia aqui nesse contexto quer dizer procissões, geralmente à noite, onde as pessoas bebem e cantarolam e cantam por aí. Não se lembra o carnaval? Mais ou menos isso. Ou seja, é uma festa da carne. São orgias, bebedeiras e outros tipos de orgia também. Farras, bebedices. É disso que o apóstolo Pedro está falando aqui. Olha, os gentios praticam isso, mas o cristão não pode praticar. Idolatrias, desprezíveis, aqui desprezíveis idolatrias. Ele vincula toda essa realidade com a idolatria, ou seja, a pessoa vive dessa forma porque ela é idólatra. A pergunta que eu faço é: você, jovem, adolescente, adulto, casal,
tem feito alguma dessas práticas? Aqui eu citei várias. Aqui ele fala para a gente se afastar disso, de toda e qualquer dissolução, concupiscências, borracheiras, bebedices e em desprezíveis idolatrias. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar se nós estamos vivendo numa devassidão desse mundo, das coisas que existem nesse mundo, da luxúria e das oportunidades que esse mundo nos dá com relação à imoralidade e etc. Temos que parar para pensar se estamos envolvidos nessas questões dessas farras e festinhas e outras coisas mais. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que afirma que não pode. E ele fala por que não pode. Porque isso é contra o ser de Deus, contra a vontade de Deus. E aí o verso 4 ele vai falar como que esses gentios olham para o cristão. Como esses gentios olham para o cristão. O cristão que não pratica esse tipo de coisas. E no final eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue decifrar essa pergunta. Olha só o verso 4 que diz com relação a como os não cristãos olham para os cristãos daquela época. E vê se não é igual. Olha só. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, ou seja, eles difamam os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não compactuam e não realizam as mesmas coisas que eles. Ou seja, o cristão, ele não entra em bebedices, o cristão, ele não vive a devassidão da vida, o cristão não vive baseado na luxúria, no prazer, no seu próprio prazer. O cristão não vive em bebedeiras, não vive em orgias, não vive em farras e etc. E aí, o mundo que cerca o cristão começa a difamar, vai dizer, porque eles não vivem a mesma coisa que a gente. Eles vivem no mundo da lua. Não é isso que não se fala? Acontecia já naquela época. E acontece nos nossos dias hoje. Por isso que eu falei, a Bíblia é completamente atual. Verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E aí começa uma outra realidade, quando a gente começa o verso 5 e o verso 6. Se o verso 1 e 2 ele fala sobre a vontade de Deus, o verso 3 e 4 ele vai falar sobre o pecado e vida, sobre vida e pecado. Do verso 5 e 6 ele começa a falar sobre o julgamento. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que Jesus Cristo vai julgar a todas as pessoas que praticam esse tipo de coisas contra a vontade soberana e perfeita de Deus. É isso que ele está falando. A pergunta que eu faço às vezes é difícil de fazer essa pergunta, que talvez ela possa ser contundente demais. Mas o quanto a igreja de hoje, nos nossos dias, está mais parecida com o mundo do que com Deus? Vou fazer de outra forma essa pergunta. O quanto a igreja dos nossos dias, e quando eu falo a igreja dos nossos dias, são as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, conselho, junta diaconal, pastor,
diáconos, presbíteros, e etc, e etc. Somos nós. O quanto a Igreja de Jesus Cristo, aqui na Terra, vou além, o quanto a Igreja Presbiteriana de Araçás está mais parecida, ou está seguindo qual curso? A vontade de Deus ou a vontade dos homens? Faça essa pergunta a você. Qual tipo de prática você tem vivido? As práticas segundo a vontade de Deus, verso 1 e 2, ou as práticas segundo esse mundo, verso 3 e 4? Qual é o tipo de prática? Uma pergunta que nós precisamos responder. Sabe por quê? Porque o verso 5 e o verso 6 é muito duro. Eles são duros. Porque ele fala exatamente que se nós como igreja estivermos vivendo no curso desse mundo, olha o que o verso 5 vai dizer: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado para os mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Nós vivemos segundo os homens ou segundo Deus? Uma pergunta que nós precisamos responder. Se nós vivemos segundo os homens, se prepare. No último dia, nós seremos julgados pelo reto juiz e ele irá nos condenar à morte eterna. Agora, se nós andamos e nós vivemos no Espírito segundo Deus, nós já somos perdoados. E no dia do julgamento, nós ouviremos de Cristo: vinde a mim, entrai pela porta. É exatamente isso que nós precisamos pensar, queridos. Qual tipo de vida nós estamos vivendo? O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui de forma contundente, de forma real, é que se nós estamos vivendo um tipo de vida baseado na devassidão, que seria isso? Uma vida sem controle de nada. Eu vivo a vida conforme eu quero viver, dane-se. Uma vida baseada no próprio prazer, na luxúria, na imoralidade, no pecado, em desejos perversos, todo qualquer desejo perverso, de vários aspectos. Se nós estamos envolvidos com bebedeiras, com festinhas, com roquezinhos, com orgias, sabe-se lá do quê. Como eu falei aqui, orgias no texto é baladinha também. Ele está sendo redundante várias vezes. Porque o texto aqui, o que o apóstolo Pedro está dizendo no verso 3 é borracheiros. O que significa isso? Baladinhas, farras. Orgias são o quê? Farras. Bebedices são o quê? Farras. Isso que ele está dizendo. Qual tipo de vida nós queremos viver? E é exatamente isso que ele está falando. Olha, se você vive nessa devassidão do mundo, se prepara, porque o dia do juízo vem e vem breve. Ele em breve voltará, queridos. E aí, o que esse texto está dizendo aqui é o seguinte: a gente às vezes pode se esconder de conselho de igreja, pode se esconder de pastor, dos pais, pode se esconder de todo mundo, mas nesse dia aqui, no dia do juízo final, você não vai ter como se esconder. Você estará perante o Senhor de toda a época, o Senhor do tempo, e Ele há de sim julgar conforme a vontade dEle, porque Ele é soberano. E aí não adianta ser filho de crente, não adianta ser neto de crente,
Não adianta que seu pai ou sua mãe orou por você ou deixou de orar. Não adianta absolutamente nada disso. A única coisa que vai adiantar é você escutar essa palavra que está sendo falada hoje e andar não conforme o curso dos homens, segundo a vontade da carne. Olha o que o verso 6 vai dizer. Para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. As pessoas podem julgar o cristão. As pessoas podem olhar para o cristão e falar assim: são chatos, não participa de nada, não faz nada, não toma um negocinho, o sexo tem que ser depois do casamento, coisa chata isso. Não posso chamar ele para uma balada, não posso chamar ele para um rock, não posso oferecer nada diferente para eles. Eles são chatos. O duro, sabe o que é? Que muitas vezes dentro da igreja nós escutamos esse discurso. Volto a perguntar: qual tipo de vida você quer ter como cristão? Uma vida segundo o curso deste mundo, segundo isso tudo que eu falei para vocês que não pode ser feito, ou segundo a vontade de Deus? Fique com essa pergunta. Você quer viver segundo o curso deste mundo ou segundo a vontade de Deus? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tua palavra é rica, é plena, é verdadeira. A Tua palavra, Senhor, é tão atual que ao ler nós ficamos constrangidos, ó Pai, com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de pensar, porque ao ler a Tua palavra nós observamos tantas coisas que muitas vezes nós praticamos, ó Pai. Mas, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos abandonar tudo isso e viver conforme a Tua vontade, Pai, conforme o Teu querer. Nós não queremos andar no curso deste mundo, mas nós queremos andar, Senhor, conforme a Tua vontade soberana. Nós não queremos andar pelo caminho largo, Pai. Nós queremos andar pelo caminho estreito. Nós não queremos adentrar pela porta larga. Nós queremos adentrar pela porta estreita. Pai eterno, no nome santo de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida baseada na santificação. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida conforme a Tua vontade. Pai eterno, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a viver uma vida, Pai, cheia e plena do Teu Santo Espírito. Que as coisas do mundo, Senhor, sejam anuladas em nossa vida e que nós vivamos aqui neste mundo, mas vivamos como se estivéssemos no céu, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu nome seja glorificado e não, Senhor, que não seja desonrado, mas que seja glorificado através das nossas atitudes, atos, pensamentos, palavras, ações, ó Pai. Fica conosco, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Nós estamos finalizando mais esse momento de culto na quarta-feira desse estudo bíblico. Que Deus esteja abençoando a sua vida, sua família, e que em breve nós estejamos juntos. A gente está organizando tudo para que no próximo dia 6, às 19 horas, nós tenhamos nosso primeiro culto presencial depois dessa pandemia. E algumas normativas e tudo mais, eu vou estar falando com vocês em breve, lá nos grupos da igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde cada um de vocês.
A escola dominical vai continuar sendo online pela manhã e nosso culto vai ser ao vivo, também disponibilizado nas nossas redes sociais à noite às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um abraço, forte abraço para você.